Vamos dar continuidade à entrevista com o andrologista Francisco Mesquita. Doutor Mesquita, no bloco passado eu lhe perguntei como é que é feito o procedimento, já que o homem é tão resistente, quando chega para mexer no órgão genital masculino, né, Alfredo? Não chega nem perto. Como é que é feito o procedimento? É simples? Na verdade, a vasectomia é muito simples. Eu digo sempre, para desmistificar, eu digo que é como se fosse uma extração, mais simples que a extração de dente. Porque muitos por aí, a maioria faz com dois cortes laterais no saco escrotal. Eu, devido à minha experiência, de modéstia à parte, já fiz muita vasectomia. Como eu falei que eu fui o pioneiro nessa história. Mais de 1000 casos? Mais de 1000 casos eu tenho, depois disso eu não contei mais. O papa da vasectomia, né? Aí eu faço com uma incisãozinha de 1,5 cm, mas um centímetro e meio na RAF, no meio do saco escrotal, e por ali a gente faz e dá um pontinho, às vezes nem ponto se dá na pele, e ali se faz Fica cicatriz, não fica nada? Nada, ali como o saco escrotal não deixa nem cicatriz. E quanto tempo? 10, 15 minutos é a hora, breve assim? É o tempo de cirurgia, normalmente. E a recuperação, doutor? Normalmente uma recuperação, a gente pede para o paciente, eu já tive pacientes malucos que eu operei, eles me enganaram, depois viajaram, ou foram para outro estado, vieram de outro estado e voltaram para suas casas. Depois da cirurgia, em quanto tempo ele pode comparecer? Mas normalmente a gente pede com 4 dias para voltar às relações sexuais. Com 4 dias o cara já está com o capeta nativo. Agora, tendo os mesmos cuidados que tinham antes. A mulher que tomava comprimido, continua tomando comprimido. Nesse primeiro porque momento. A vasectomia, você bloqueia os canais, a passagem do espermatozoide. E como é que se bloqueia, como é que passa? Mas Continua a ter o cuidado? além dali onde você bloqueou, tem sempre um ladrão. Tem um depósito lá na frente, que são as vesículas seminais, que estão ali junto da próstata, que já ficam depois, e ali eles ficam armazenados. Então a gente pede que o paciente tenha 20 ejaculações para limpar. É como se você fechar a geral de uma água, tem no cano. E o cano continua com água. Sim. Agora, é aquela história, como nós tínhamos conversado. E por falar nesse cano d'água, a ejaculação diminui? Eu acho que isso é uma preocupação de quem vai fazer uma vasectomia. Muita gente tem medo que mexa com a potência, que não tem nada a ver, porque inclusive tem muitos homens que ou por infecção venérea ou outras... Mas explica uma coisa, já que você fecha ali, interrompe o canal que sai espermatozoide, e qual é o líquido que sai? Pronto. Então, na hora da ejaculação? Primeiro você tem que saber qual é o líquido que sai normalmente. Se você fosse botar só espermatozoide para fora, e a natureza é muito sábia, seria coisa minúscula que você não viria. Então, aqueles peixinhos que saem, tem que ter uma água, um caudal que o leve para fora. Vamos dizer, a água do aquário e os peixes. Pronto, aí se você tivesse um aquário com os peixinhos dentro. Então, se você tirar os peixinhos, a água fica, a quantidade praticamente a mesma. Você não vai mudar nada, só se você for medir. Então, a quantidade de líquido, inclusive para os espermatozoides chegarem lá dentro... Então, a pessoa ejacula normalmente, ele não vai notar qualquer diferença nisso? Nenhuma, praticamente nenhuma. E quando esse líquido, de onde é que vem? É da próstata e das vesículas seminais. Que esse líquido protege o espermatozoide quando ele chega dentro da mulher, dentro da vagina, dentro do canal vaginal. Ali, como é agressivo, a primeira coisa que esse líquido que sai da próstata, que tem a função de proteger os espermatozoides, porque os espermatozoides são frágeis. Então, primeiro eles se coagulam, formam quase com um gel, quase com um coágulo. E depois que aquele está adaptado, aquele meio vaginal, que é um meio agressivo, esse gel começa a se liquidificar e os espermatozoides começam a correr em saída. Rumo ao útero, para buscar o óvulo lá em cima. A natureza é muito bem feita. Doutor Mesquita, na literatura médica, existe casos que após você ter feito a vasectomia, a mulher conseguir engravidar? Bom, ou isso é história porque ela, como diz outro, costurou para fora? Daí a história de a gente dizer sempre que depois das 20 ejaculações, faça-se um espermograma. Primeiro, porque na mão dos mais experientes pode falhar. Eu, graças a Deus, não me lembro de até hoje ter alguém... Ninguém voltar para reclamar. Ninguém chegar e dizer o filho é seu. Mas talvez tenha, não sei. Porque diz a literatura que na mão dos mais experientes, aí em si mesmo, porque a natureza tende a voltar à normalidade. Agora, o que acontece realmente é que muitos colegas, muitos médicos que não são urologistas, e fazem vasectomia, às vezes até ginecologista faz vasectomia,
Às vezes os políticos, médicos políticos, às vezes médicos do interior fazem, porque é muito fácil, mas às vezes não sabe. E não faz com a perfeição aí, necessária. às vezes, isso perturba a qualidade do método, né? Qual é a faixa etária, a idade que as pessoas mais lhe procuram para fazer a vasectomia? Normalmente essa faixa geralmente é em torno dos 25, e é o que a gente pede, que antes dos 25 anos, é dos 25 aos 45, geralmente é nessa faixa. Bom, a idade reprodutiva do homem, né? Tem um outro preconceito, é que quem faz vasectomia fica emasculado. Corresponde? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É como eu falei há pouco tempo, tem pessoas que pegam a infecção e bloqueiam os canais por obstrução infecciosa. Ou pegam uma virose tipo papeira e nem por isso deixaram de ser homens. Os testículos até ficam pequenininhos e na vasectomia os testículos continuam do mesmo jeito. Tanto é que quando você... Do ponto de vista estético, tudo permanece como realmente está. Agora, Alfredo, já está terminando essa nossa entrevista e você, telespectador que se interessar em fazer vasectomia, e a vasectomia, se consultar com um dos melhores urologistas, né, que chama andrologista do Brasil, o consultório do Dr. Mesquita fica ali no Beira Mar Trade Center, na Oswaldo Cruz, número 1, e o telefone é 3242-4107. É isso? Bom, você já disse. Muito obrigado pela presença. Obrigado por sua presença. Volte sempre. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Estou sempre às ordens da empresa. Eu gosto muito. Nós estamos lá. Bom, eu queria aproveitar aqui esses minutinhos finais e agradecer aqui a audiência de uns amigos. Conrado Júnior, motorista de táxi, me abordou, disse, olha, não perca o seu programa, assiste dirigindo um táxi. O Águia Dourada, Júlia e Adelaide Almeida, a irmã da Adelaide, Madalena Pereira, que é expert em Pascar, Santana Leme, minha sogra, não falo da sogra, para você ver como Toda a coisa semana você está falando da sogra aqui. Complica demais. O colega Renato, filho do advogado Xavier Torres, Alexandre Savé, jornalista aqui da TV Cidade. Grande abraço para o Savé. Obrigado, doutor Mesquita, tenha um excelente dia e você agora fique com Fala Brasil.